Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição das Noites na Ordem sobre o tema Uma História com Futuro, uma sessão que se enquadra nos 50 anos da Ordem dos Farmacêuticos e que tem como objetivo a partilha de experiências e vivências do passado de dois ilustres convidados farmacêuticos e que exerceram, obviamente, cargos na Ordem dos Farmacêuticos. Nesta sessão não esqueceremos, obviamente, a visão de ambos sobre o presente também da profissão e as perspectivas que têm do futuro da mesma. Eu quero cumprimentar e agradecer a todos os presentes que aqui estão e igualmente aqueles que nos estão a assistir a partir de casa e que acabaram por tirar um bocadinho do seu tempo para poder ouvir-nos aqui durante 1h30. Terão todos a oportunidade também de participar nesta conversa, neste debate, na segunda metade, portanto daremos a palavra aos nossos convidados em primeiro lugar e depois entrarão, portanto, vocês, se assim o entenderem. Eu não queria deixar passar e de agradecer à Secção Regional do Sul e das regiões autónomas. Eu peço desculpa que eu ainda tenho a Secção Regional de Lisboa na minha cabeça, mas obviamente aqui na pessoa do meu presidente e amigo, Dr. Luís Lourenço, e congratular obviamente por realizarem esta tão boa iniciativa aqui no Museu da Farmácia, e por isso agradeço também a forma calorosa como o nosso amigo João Neto nos acolhe, e à Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, que eu trabalho, que acaba por ceder também estas cadeiras que são confortáveis aqui ao Museu da Farmácia, não é? Portanto, só também para vos fazer um pequeno enquadramento de porque é que aqui estou, eu trabalhei 5 anos na Ordem dos Farmacêuticos, de 2008 a 2014, tive o prazer, obviamente, também de trabalhar com estes dois colegas, amigos, ilustres farmacêuticos, com quem aprendi muito no meu início de profissão e, portanto, é um grato prazer estar aqui com eles, um privilégio, uma honra poder também moderar esta sessão. Hoje exerço a minha atividade aqui na Associação Nacional das Farmácias, mas nunca deixei de acompanhar a vida da Ordem e a dedicação que todos incutem no seu trabalho e que tornam a Ordem cada vez mais forte. Portanto, eu acho que estamos na altura de iniciar. Boa noite, professor Maurício Barbosa. Boa noite, doutor Fernando Miranda. Eu vou fazer aqui já, então, passar às apresentações de cada um. O professor Carlos Maurício Barbosa, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos entre novembro de 2009 e fevereiro de 2016. É licenciado em Ciências Farmacêuticas e doutor em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Efetuou várias pós-graduações, nomeadamente no MIT e na Universidade de Barcelona. Frequentou cursos de especialização na Holanda, Irlanda, Itália e Estados Unidos da América e realizou investigação científica nos Países Baixos e em Itália. É professor da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto há 39 anos. É também o presidente da Comissão Nacional de Residência Farmacêutica e conselheiro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Em 1997, coordenou o processo de criação da licenciatura em farmácia do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, que foi o primeiro curso de formação de farmacêuticos em Moçambique e também em todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Durante 10 anos, até 2007, assumiu as funções de coordenador do curso, tendo sido também professor visitante. Obrigado, professor, pela sua presença. Dr. Fernando Miranda foi presidente da direção da Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos entre 2001 e 2004. É licenciado em Farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. De uma vasta experiência associativa, destacam-se o seu percurso na Ordem dos Farmacêuticos, onde após a presidência da Direção Regional de Lisboa entre 2004 e 2007, foi presidente do Conselho Jurisdicional Nacional e de 2009 a 2015, vogal do Conselho Jurisdicional Nacional da Ordem. Tem também uma experiência profissional bastante vasta, tendo exercido funções nas áreas das análises clínicas, da farmácia comunitária e da distribuição farmacêutica. Obrigado também pela sua presença. Portanto, professor, começava obviamente aqui esta conversa por si e obviamente aquilo que gostava que partilhasse connosco foram os principais marcos, não é, que acabaram por vincar bastante os seus 2 mandatos na Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, tem a palavra, professor. Muito obrigado, João. Muito boa noite a todas, a todos. Cumprimento especial ao Sr. Presidente da Secção Regional de Sul e Regiões Autónomas. Eu estou como o João, também tropeço sempre, e apetece dizer Secção Regional de Lisboa, não é? Mas em boa hora se foi alterada a denominação.
Também um cumprimento muito especial ao Sr. Diretor do Museu da Farmácia, que me habituei a admirar muito a sua obra e esta casa que está aqui e que muito enobrece e prestigia a profissão em Portugal. Um cumprimento também muito especial à direção da Associação Nacional das Farmácias por nos receber aqui esta noite e à organização, e um cumprimento muito particular ao meu bom amigo Fernando Miranda, que foi presidente da Secção Regional de Lisboa e também muito prestigiou a Ordem no tempo em que exerceu essa função. Já vi que temos o gosto também de ter aqui um ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o Dr. Aranda da Silva, e agradeço-lhe muito a presença nesta sessão. É uma sessão que também com a sua presença muito fica enobrecida. Eu devo dizer que é um prazer enorme hoje poder encontrar aqui um conjunto de pessoas, uns mais novos, como é o caso do João, do Bruno Macedo, do Ricardo, do Luís, gente que fez alguns meus alunos, como é o caso do presidente daqui da Ordem de Lisboa e da região do Sul e regiões autónomas, mas que fizeram também escola na Ordem no nosso tempo e hoje estão nos mais variados locais a exercer a sua profissão no setor farmacêutico. Do outro lado dos jovens, vêm os menos jovens, mas que eu naturalmente também tenho que aqui referir e sublinhar muito a presença. E a presença do Dr. João Cordeiro, a presença do professor Moraes, a presença da doutora Aranda da Silva, a presença do meu vice-presidente ilustríssimo no segundo mandato, o Dr. José Gavino, do meu vice-presidente no primeiro mandato, o Armando Alcobia, deixam-me muito feliz, porque os anos têm passado e nós continuamos juntos. E tenho que reconhecer aqui muito a ajuda que muitos me deram. Ninguém faz nada sozinho e, efetivamente, temos aqui gente de muita coragem na nossa profissão. Gente que, quando foi preciso, efetivamente, assumir posições, fizeram-no. E eu tenho que realçar, em particular, o papel que o professor Zé Moraes teve quando nós tivemos a grande luta pela prescrição pela DCI. Efetivamente estávamos a falar de ciência, que estava a ser muitas vezes maltratada, e o professor Moraes acompanhou-me sempre, tivemos grandes reuniões com os mais altos dignatários de órgãos de soberania, desde logo o Presidente da República, com o Parlamento, com o Ministro da Saúde, com os deputados, e era muito importante, efetivamente, ter comigo uma pessoa com a credibilidade e da craveira do professor José Moraes. Na altura foi muito importante. Tivemos, recordam-se todos, em novembro de 2011, um prós e contras fortíssimo, em que a intervenção do professor José Moraes foi muito importante naquele momento. E, portanto, eu devo dizer que hoje, em 2023, poder contar com a presença de pessoas que tanto me ajudaram. Vi há pouco que chegou a professora Isabel Vitória também, não sei se está consigo a professora Margarida Caramona, mas se não está aqui presencialmente, não a vi chegar, estará em casa porventura. Eu também queria referir o papel da professora Margarida Caramona, desde logo a liderar um grupo em que a professora Isabel Vitória também integrava e que nos levou a criar uma proposta de normas de orientação terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos. Numa época em que tínhamos cá a Troika e que o memorando de entendimento mandava fazer normas de orientação clínica, como eles chamavam, nós, em 2009, quando nos candidatamos à Ordem, fazia parte do nosso programa a existência de normas no ambulatório. Isto é, temos então um conjunto grande de assuntos que foram uma realidade, desde logo a criação da terceira lista, muito importante também, o desenvolvimento dos serviços farmacêuticos na farmácia, uma vez que fizemos um estudo muito importante sobre o valor económico e social dos serviços farmacêuticos na área da saúde pública em farmácia comunitária. As quantificações foram muito importantes, foi um estudo de avaliação científica, aliás publicado depois numa revista internacional, e portanto tivemos aqui um trajeto que me parece que foi positivo. Os factos ajudam a sublinhar isto que eu estou a acabar de dizer. Lançamos também sementes, algumas ainda não viram a luz do dia, mas cada vez estão mais próximas. Quando nós começamos a falar em renovação
da prescrição para os doentes crónicos, a renovação da terapêutica dos doentes crónicos. Nós começamos a falar disso em 2011, 2012, foi de facto algo que na altura até era um sacrilégio falar em tal, e de facto nós falamos. Hoje está inscrito no Orçamento de Estado uma verba para isso mesmo. Nós precisamos aqui em Portugal de passar, às vezes passamos anos a mais e perdemos o comboio, não é? Mas de facto, mais tarde ou mais cedo as coisas acabam por se fazer porque fazem sentido. A dispensa em proximidade de medicamentos, dispensa obrigatória nos hospitais, também aspectos de maior relevância que entretanto já vieram a ser uma realidade. Eu ainda trabalhei com o último ministro, trabalhei com 3 ministros, mas com o último a fazer um projeto piloto na área do HIV e que mais tarde veio a ser uma realidade. E depois tínhamos também, quando chegamos aqui ao nosso setor, tínhamos as farmácias nos hospitais. E esse também foi uma grande luta que foi muito importante travar. Era aqui uma excrescência aqui no nosso sistema farmacêutico e na nossa legislação farmacêutica haver aquele tipo de farmácias. E felizmente hoje podemos dizer que tivemos sucesso nesse aspecto. Tudo isto foram os grandes temas virados para fora. Claro, a carreira farmacêutica, que era qualquer coisa que era do meu muito coração. Vi bastonários como a doutora Ana da Silva a trabalhar muito nesta matéria. E realmente também dei o meu melhor aí. Eu diria, morremos na praia, mas não teve problema que um ano depois de ter saído foi aprovada a carreira farmacêutica e hoje até com prazer que presido a Comissão Nacional da Residência Farmacêutica, que é um eufemismo, deveria chamar-se internato farmacêutico, mas quer dizer a mesma coisa. Isto são os grandes assuntos virados para fora, mas quando chegamos em 2009 tínhamos muitos assuntos virados para dentro, que foi necessário também abordar. Desde logo a situação, hoje é muito fácil muitas vezes pensarmos que estava tudo bem, não estava tudo bem. A situação económica e financeira da Ordem era muito débil, muito complicada, as dívidas eram grandes, as contas calcionadas estavam todas utilizadas, tínhamos uma casa na Gago Coutinho que não sabíamos o que é que havíamos de fazer aquilo, não é? Aquilo não servia para efetivamente ser a sede nacional da Ordem dos Farmacêuticos. Haveria um terreno no Parque das Nações extraordinário que tinha sido vendido e, portanto, encontramos uma crise muito grande. Nós entramos, aliás, num contexto de eleições antecipadas, não é? Um contexto complicado, um contexto de crise na ordem, de crise na profissão, e era necessário, então, iniciar uma nova fase na vida da ordem. E eu penso que isso foi conseguido com a ajuda dos colegas, dos colégios. É muito importante termos aqui os colégios, eu fico com gosto de ver aqui os colégios da área regulamentar, a qual eu também pertenço, a esse colégio, com muito prazer. E portanto havia uma série de dossiês internos que havia necessidade de os resolver, estabilizar a ordem, de forma a que pudéssemos voltarmos para aquilo que é importante, que é os assuntos externos e estes assuntos que eu acabei de referir. Isso fez-se, com a ajuda da direção do primeiro ano, isso fez-se, e eu acho que também tivemos sucesso nesse aspecto em termos internos, o que nos permitiu, em 2016, quando entregamos a ordem aos nossos sucessores, entregar a ordem sem dívidas, a Direção Nacional sem dívidas. E isso foi extremamente importante. Desde logo, nem dívidas à banca, nem dívidas internas à Secção Regional de Lisboa, que na altura era uma prática habitual. E isso foi de facto um aspecto que eu queria aqui sublinhar muito, esse saneamento financeiro da ordem, e devo aqui referir o nome do José Gavino, porque foi efetivamente o meu Ministro das Finanças. Ele, durante aqueles 3 anos, assegurou que o nosso objetivo ia ser cumprido e as nossas contas eram mesmo contas certas e ficaram, e temos muito orgulho nisso, e eu tenho muito orgulho de ter tido gente de elevadíssima categoria a trabalhar comigo. Uns estão aqui hoje, outros não podem estar, infelizmente. A professora Gracia de Freitas, uma pessoa extraordinária, que no meu primeiro mandato na área das análises clínicas também tenho que prestar aqui a minha verdadeira homenagem. E de uma maneira geral, todos aqueles que eu tive a honra de me acompanharem, muito ajudaram e muito ajudaram a construir todos estes resultados. Falaremos, por certo, ao longo da nossa conversa de algo mais,
porque algo também não ficou feito, nem tudo ficou feito que nós pretendíamos fazer. A intenção era o que é que ficou feito, não é? Dr. Fernando Miranda, fazia-lhe obviamente a mesma questão, apesar de ter sido também presidente da secção regional de Lisboa na altura, também tinha, por inerência, cargo na direção nacional, portanto, que marcos, obviamente, durante o seu mandato também ficaram marcados, passa a redundância, na sua altura. Permitam-me que cumprimento todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença, porque normalmente eu não estava habituado a ter muitos frequentadores das nossas sessões, das nossas reuniões. Ao tempo em que estava na secção regional. Cumprimento o meu presidente atual, Luís Lourenço, pelo convite que me formulou para estar aqui, é com todo o prazer. Cumprimento o Dr. João Neto por nos receber aqui nas suas instalações, senhor que eu considero que é um membro honorário dos farmacêuticos, pela história que faz de nós, e portanto, gosto disso. Vejo o meu bastonário está lá longe, o Dr. Aranda da Silva, que te agradeço que tenha vindo, que esteja connosco aqui, o Dr. João Gavino, o Dr. João Cordeiro, companheiro desde os bancos da faculdade, não é? E tantos outros que eu neste momento não estou aqui a distinguir. Bom, relativamente ao mandato 2001-2004 da secção regional de Lisboa, efetivamente era a secção regional de Lisboa, na altura, nós fomos um pouco a nossa direção, de que está aqui connosco o Dr. Armando Alcobia, faz parte da nossa direção. A nossa direção foi um pouco apanhada de surpresa, porque quando da candidatura do Dr. Aranda da Silva, ele faz-me um convite, efetivamente, para integrar um dos conselhos da secção regional, e não exatamente a direção. Acontece que os imprevistos e as circunstâncias que levaram o candidato proposto, que seria proposto, a não estar disponível, e digamos que o Dr. Ana da Silva fez-me o convite para eu avançar. E rapidamente conseguimos encontrar, no espaço de umas semanas, conseguimos encontrar os elementos que iriam representar cada uma dos eixos fundamentais do exercício farmacêutico. E portanto, acabámos por ser a lista candidata, e única, aliás. Portanto, no nosso mandato segue-se a um mandato extremamente forte e positivo, altamente positivo, da secção regional. Foram os 2 mandatos do Dr. Francisco Guerreiro Gomes, que foi uma pessoa que, com uma capacidade e com uma visão daquilo que era o exercício farmacêutico, nos seus aspectos deontológicos, éticos, mas também formativos, impressionante. E aquilo que seria bastante difícil para nós prosseguir um mandato anterior, tão rico, acabou por se tornar também, de alguma forma, fácil. Primeiro, porque encontramos uma organização da secção regional como nunca antes alguém tinha encontrado. Porque encontramos uma equipa de recursos humanos técnicos que sabiam exatamente e estavam motivados para aquilo que estavam a fazer. E, portanto, além do mais, o Dr. Francisco Guerreiro Gomes tornou-se, pelo menos nos primeiros tempos, até presença constante nas nossas reuniões de direção, auxiliando-nos em tudo o que era necessário. Não podíamos esconder esta situação, e muito lamentamos que precocemente o tenhamos perdido. Os desafios que se apresentavam para nós era
um trabalho que vinha sendo feito, que era a renovação do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, que continha várias mensagens novas. O Estatuto, nós tomamos posse em julho, o Estatuto aparece em novembro. Esse Estatuto tem, que primeiro aponta para que o papel do farmacêutico, o exercício farmacêutico deve ser orientado para a pessoa do doente, contrariamente àquilo que era a visão anterior, que era o papel do farmacêutico é tratar do medicamento e ser a responsabilidade do medicamento. Para além de todas as questões do Estatuto, o Estatuto contém também uma outra situação importante, que é a menção do ato farmacêutico. Um ato farmacêutico que, para nós, pela sua definição, foi extremamente importante, continua a ser extremamente importante, e acho que é um daqueles aspectos que nós, ao longo da deste tempo todo que passou, não conseguimos ainda robustecer de maneira a demonstrar e a tornar e criar-lhe uma validade que recompense o farmacêutico e o exercício farmacêutico. Isso é uma falha que nós ou uma falha, ou pelo menos um reconhecimento que nós não temos conseguido ter. Para além destas novas visões do Estatuto, aparecia também um outro elemento fundamental, a revalidação da carteira profissional. A revalidação da carteira profissional era qualquer coisa que não estava propriamente nos antecedentes, não é? E que, de repente, a profissão farmacêutica vê-se confrontada com a necessidade de, ciclicamente, ir obtendo formação e garantindo créditos para que a sua carteira profissional se mantivesse ativa e, portanto, ele pudesse exercer em toda a plenitude. Este aspecto que podia parecer difícil para os farmacêuticos, para o entendimento dos farmacêuticos, foi, por outro lado, uma grande motivação, porque nunca tivemos sessões, nós percorremos todas as áreas do país, nós na Zona Sul, na Zona Norte, os nossos colegas, e na Zona Centro, os nossos colegas da secção, acompanhados com o Dr. Aranda da Silva, e esta dificuldade que se punha relativamente à compreensão e até ao avanço deste problema, que era um desafio novo, foi uma motivação para que os farmacêuticos aparecessem nas reuniões, e tivéssemos reuniões da ordem das centenas de pessoas, coisa que não havia história percorrida até aí com este volume de pessoas. Isso foram dois marcos extremamente importantes e que de qualquer maneira nos levou a percorrer todo o país. As secções percorreram todo o país e recolhendo informações, escutando as sensibilidades, e para se conseguir efetivamente depois obter um regulamento que fosse eficaz e aceitado e aceito por todos os colegas de uma maneira geral. Na nossa parte, como secção regional de Lisboa, só não conseguimos estar presencialmente nos Açores, de resto visitámos todas as áreas e todas as capitais de distrito e outras cidades, juntando diferentes núcleos de farmacêuticos. Isto foram uma outra situação que era sempre um objetivo, tem sido sempre um objetivo de há 50 ou mais anos dos farmacêuticos da secção regional do Sul, tem sido a nova sede. Uma nova sede que nós recebemos já uma comissão
que sofreu os ajustamentos normais pelo novo mandato, e que recordo-me que nesse ano, nesse mandato, nós visitámos e tivemos cerca de 17 objetivos para transferir ou modificar a sede. Nomeadamente, a própria secção regional custeou um projeto de sede, a reedificação da nossa sede atual, um projeto muito idêntico àquele projeto que neste momento está a ser conseguido e que esperamos que até ao fim do ano possamos realmente festejar e ter uma nova sede. Isto foram, digamos, os elementos, digamos, parece-me que dominantes daquilo que foi este mandato. Para além disso, um outro aspecto muito importante, e isso sempre em parceria com a ANF, relativamente à questão da formação e das sessões de formação. Procuramos entre as duas instituições sempre obter a capacidade de chegar mais longe e descentralizar reuniões e formações, sobretudo. Porque era uma questão de justiça para tantos que trabalham todo o dia e normalmente eram em horários pós-laborais e acabávamos de fazer muitas destas reuniões. Portanto, foram, digamos, estes os aspectos que me parecem dominantes do que aconteceu durante este mandato, não é? Professor, eu pegava aqui num aspecto que o Dr. Fernando Miranda referiu, que tem a ver, obviamente, com a formação. A formação continua a ser um elemento-chave na profissão farmacêutica e no seu mandato continuou a valorizar, obviamente, aqui esta componente do desenvolvimento profissional. Sim, nós acreditávamos que o desenvolvimento profissional contínuo era uma pedra fundamental, uma pedra basilar em tudo isto. E este aspecto que o Dr. Fernando Miranda acabou aqui de trazer e que é muito importante, eu diria, é uma semente lançada à terra por esta Direção Nacional do Dr. Aranda da Silva, que o Dr. Fernando Miranda integrava, do desenvolvimento profissional contínuo, da renovação da carteira profissional. Isso para a profissão foi quem se recorda dessa época, foi uma mudança de paradigma muito grande, em que havia muita gente que estava na zona de conforto e não queria, não queria, e encontrava todas as razões para dificultar o processo, não é? E vejam, o tema é tão importante, é tão relevante, que ele acabou mais tarde por ser tema de processo eleitoral, o que foi muito danoso para a profissão, porque inclusivamente quando se estava a terminar um ciclo e ia-se renovar pela primeira vez a carteira profissional, o processo é congelado. E isso foi, quanto a mim, para todos aqueles que acreditam no desenvolvimento profissional contínuo como força motriz da profissão, os farmacêuticos têm que estar bem equipados do ponto de vista de conhecimento técnico e científico, foi um banho de água fria, não é? E esse também foi um aspecto muito importante para nós que chegamos em 2009, foi descongelar o processo. Nós tivemos que descongelar esse processo, voltar a reabilitá-lo, e aqui uma vez mais eu tive uma sorte tremenda nas pessoas que convidei e tive o gosto de elas aceitarem. Eu tive como presidente do Conselho de Qualificação de Admissão o professor Zé Moraes, que fez um grande trabalho ao longo dos seus mandatos, desde logo reabilitando este processo de renovação da carteira profissional, elaborando em tempo recorde um regulamento, e nós retomamos o processo em 2010, e somos nós que, ironia do destino, que em 2015, pela primeira vez, fazemos renovações da carteira profissional. Efetivamente, o sistema lançado à terra na direção do Dr. Aranda da Silva é precisamente agora, pela primeira vez, concretizado em 2015 no nosso mandato, no nosso segundo mandato, e decorreu com toda a tranquilidade. Isto é, todos aqueles grandes fantasmas que eram lançados sobre a profissão decorreram com tranquilidade,
Hoje é um não assunto, hoje é pacífico, as pessoas fazem a sua formação, percebem que os créditos lhes são averbados no seu sistema, temos um belíssimo sistema na Ordem, uma plataforma para isso, o regulamento que o professor Moraes e a sua equipa no CQA idealizaram era muito adequado à época, obviamente com os tempos tem que vir a ser cada vez mais exigente, como tudo, estamos a falar em 2010, e portanto, de facto, é um assunto muito importante que nos liga ao Dr. Fernando Miranda e a nós próprios, porque acabamos por concretizar aquilo que foi exatamente a sementeira que vocês fizeram. Parece-me que foi muito importante. Também falou na questão da sede. A sede, esse projeto que referiu foi retomado, por isso é que eles são muito semelhantes, porque o projeto foi reabilitado. O vosso projeto foi retomado e o que se está a fazer hoje teve como base esse projeto que vocês, em que investiram dinheiro e criaram, não é? De facto, isso ainda foi uma parte grande do meu segundo mandato, que a parte dos papéis e das licenças foram sendo feitas. A obra começou mais tarde, já bastante mais tarde, mas para lhe dizer isto mesmo, quer dizer, é muito importante nós sabermos utilizar aquilo que é património da Ordem, e vimos depois, mas o que está de trás está bem feito, é para se dar continuidade. E eu acho que houve exatamente da nossa preocupação, logo da minha primeira direção, esta preocupação de dar continuidade ao que estava atrás bem feito. Houve ali entre as nossas duas direções um período que temos que assumir, de crise, de facto, na Ordem, eu diria, quando saíram em 2007, quando nós chegamos em 2009, há ali um hiato em que houve dificuldades e não temos problemas em assumi-lo, que depois soubemos resolvê-los também, soubemos arrumar a nossa casa. E eu acho que isso é que é interessante numa organização como a Ordem dos Farmacêuticos. Mas também temos que, aos mais novos, dizer que isto não se pode dar de barato, isto não fica para a vida. Não, isto pode ter altos e baixos, como qualquer organização, é feita por pessoas e pode entrar em momentos de crise, como a nossa Ordem de facto entrou. Desde aí as coisas não voltaram a ir-se e hoje temos o gosto de ter uma Ordem robusta e forte, e é isso que importa, que todos queremos. Mas temos que ter esses cuidados, não é? Porque as coisas podem suceder. E entretanto, hoje temos o projeto em curso e o edifício na Rua da Sociedade Farmacêutica. Houve sempre essa questão de sairmos dali e ficamos ali, a opção que a vossa direção deixou, quanto a mim era uma boa opção, o terreno no Parque das Nações, o Dr. João Correia tem muito envolvido também nessa aquisição pela Ordem. Era um terreno extraordinário e vocês conseguiram fazer um extraordinário negócio do ponto de vista da compra do terreno, tanto é assim que ele depois foi vendido e a Ordem ainda ganhou qualquer coisa na venda, porque vocês têm efetivamente comprado bem, provavelmente até poderia ter ganho mais. Mas o terreno era tão extraordinário que nós ainda fomos, e o Dr. Zé Gavino na altura estava à frente da nossa comissão de obras, ainda foi saber se o terreno ainda era recuperável e tal, mas já não era recuperável, já não era, porque era de facto uma boa solução para a Ordem ter saído para lá, como também está a ser uma belíssima solução para a Ordem ficar na Rua da Sociedade Farmacêutica, a rua que dá o nome, e com um projeto que vamos ficar muito bem servidos com um belíssimo edifício, e está a ser feita hoje uma boa reabilitação, e lá está, com base em algo que vocês também começaram na altura. Muito bem, professor, obrigado. Pegando aqui também num ponto que o professor referiu de uma ordem forte e também já falou no caso quando abordou a questão dos marcos na prescrição por DCI, e obviamente que isto elevou aqui a importância técnica do farmacêutico e gerou aqui algum abanão no mercado de genéricos. Como é que foi gerir este assunto na altura junto de todas as partes envolvidas? Eu diria, foi muito difícil, mas nós estávamos muito determinados e estávamos conscientes de que a razão nos assistia e o país e o Serviço Nacional de Saúde não podia continuar à espera. E além disso, havia também uma questão interna, que era o seguinte, quer dizer, eu sempre, como professor universitário, sempre fiz muita
muita confusão, vamos usar assim esta palavra, que os meus estudantes, que são obrigados a tanta exigência, depois chegassem ao mercado de trabalho e especificamente em farmácia comunitária, fosse tão coartada a sua atividade profissional. Eles estavam limitados, não é? Havia a questão de um médico meter uma cruzinha numa caixinha e isso, desde logo, limitava a sua intervenção no processo terapêutico. E o farmacêutico tem que poder intervir no processo terapêutico. Eu acho que isso foi uma grande conquista, cá para nós, que entre nós, não é? E hoje é uma conversa em família, entre nós. Hoje o farmacêutico comunitário tem uma palavra a dizer, intervém efetivamente no processo terapêutico. Eu devo dizer que em 2009, 2010 comecei a escrever umas coisas sobre o assunto e dizia que o médico não prescreve medicamentos. Não prescreve medicamentos. E isso era uma coisa que era muito mal recebida. E hoje, efetivamente, se pensarem bem, é assim que acontece. O médico toma uma decisão farmacoterapêutica que inscreve na receita. E depois o produto esse vai ser concretizado na farmácia entre o farmacêutico e o doente. Num processo interativo entre o farmacêutico e o doente, em que o doente reconhece ao farmacêutico conhecimento para o fazer. E, portanto, tem aqui uma capacidade de intervenção no processo terapêutico que não tinha. Portanto, houve aqui um ganho enorme do ponto de vista profissional. E depois também houve, obviamente, como referiu, um ganho para o país, para o Serviço Nacional de Saúde, para os portugueses, para as famílias, em que o Serviço Nacional de Saúde passou a gastar menos com aqueles medicamentos em que estava a gastar mais. E as famílias da mesma maneira. Isto era inaceitável, não é? É claro que podem dizer, bom, o contexto ajudou, claro. Nós estamos num contexto de troika, em que Portugal tinha, pela terceira vez, pedido dinheiro emprestado, não é? Isto é, desde o 25 de Abril, pela terceira vez, teve necessidade de recorrer à ajuda financeira externa e, quando é assim, impõem-nos condições. E então o que aconteceu foi exatamente isso. Uma das condições que estava no memorando era promover o mercado de medicamentos genéricos, porque nessa altura vai-se a contas e quem eram os dois países da União Europeia onde a taxa de penetração de medicamentos genéricos era mais, vou usar a palavra, miserável. Em Portugal e na Grécia, não é? E onde é que havia maior taxa de penetração de medicamentos genéricos? Na Dinamarca. Quer dizer, estava tudo ao contrário, não é? E então, efetivamente, a conjuntura ajudou-nos. O memorando nunca não tinha lá escrito que era obrigatório prescrever pela DCI. O memorando não tinha efetivamente isso. Mas uma forma de atingir o que o memorando dizia era por essa via. E então nós defendemos de uma forma muito intransigente, fomos muito intransigentes na defesa da prescrição por DCI. E como lhe digo, estamos a falar de ciência. Estamos a falar de ciência, com implicações depois na política profissional, na política do medicamento, mas a base é científica. E portanto, nós temos que partir de um aspecto que era muito importante, que era os medicamentos genéricos, primeiro, têm igual qualidade, segurança e eficácia dos outros, e eles são bioequivalentes com os outros. E aqui é que estava a discussão. E daí a importância da intervenção, muitas vezes, do professor José Moraes, porque tinha sido coordenador do grupo europeu que elaborou a guideline europeia de bioequivalência. E, portanto, era disto que estávamos a falar, estávamos a falar de ciência e portanto, tivemos várias vezes reuniões em que foi necessário dizer isto, quer dizer, eu recordo-me que tivemos uma com o Presidente da República, não é, na altura, em que ele nos dizia, bom, eu tomo medicamento X, eu posso tomar um medicamento genérico? É interessante, não é? Pergunta. Pode, Sr. Presidente, pode, Sr. Presidente. O professor José Moraes vai explicar, e o professor José Moraes lá explicou de uma forma magistral, extraordinária, e o Sr. Presidente, obviamente, percebeu, e estava ao seu lado o seu assessor para a saúde, que mais tarde veio a ser secretário de Estado da Saúde e ministro da Saúde, a abanar com a cabeça, que tinha sido da Comissão Técnica de Medicamentos em que o professor José Moraes presidiu. E, portanto, o Presidente, inclusivamente, respeitava muito o professor da filha e da nora, não é? E, portanto, percebeu que, de facto, era de ciência que estávamos a falar e ele não tinha que ter problemas nenhuns em substituir o seu medicamento de marca por um medicamento genérico, que era tratado com qualidade, segurança e eficácia e seria bem tratado e pagaria menos. Isso é uma coisa que é interessante para toda a gente.
E então, ali foi importante, essa conversa com o Presidente da República foi muito importante. Depois também muitas conversas com os deputados. Havia aqui um processo de desinformação por parte da Ordem dos Médicos, claramente, não é? Em que estavam constantemente a creio que havia enormes perigos nesta situação, e nós dizíamos que não havia perigos, que tudo ia decorrer normalmente, como assim aconteceu. É muito interessante falarmos disto hoje, em 2023. Também é outro assunto que não é assunto. A própria Ordem dos Médicos, o bastonário que se seguiu na altura 2 mandatos, nunca ouvimos falar nestas questões. E estou certo que o próximo também não. É passado e é perfeitamente hoje assumido, mas que foi muito difícil, foi. Depois havia a população, quer dizer, os médicos durante 20 anos, uns deliberadamente e outros por ignorância. Havia muita ignorância entre os médicos. Tenho bons amigos médicos que me telefonavam a dizer, olha que o professor tal disse-me que, médicos já séniores, não é? Que o medicamento tem menos 20% de substância ativa. Eu não posso prescrever aquele medicamento porque ele tem menos substância ativa. Eu dizia, mas tu não podes acreditar nisso, olha-me Deus. Então, este era o que se vivia. Estamos a falar em 2011, 2012, vivia-se isto. Algum obscurantismo também. E também uma mensagem para os doentes de, bom, os medicamentos não têm menos qualidade, os medicamentos não são bioequivalentes. Depois havia a tese de que o genérico era bioequivalente com o de marca, mas não era bioequivalente com os outros genéricos. Isto elaborava-se muito sobre este assunto e tal. Eu senti muito isso da parte dos doentes. Os doentes tinham muita dificuldade em onde é que está a verdade. Quem é que estará a falar a verdade? Não é? Bom, eu tenho um exemplo em casa da minha irmã que ela só continua a tomar medicamentos de marca. E isto é devido a essa 20 e tal anos de ainda hoje é assim, não é? Portanto, isto foi difícil. Devo dizer que quando foi aprovada a lei na Assembleia da República, eu fui lá assistir à votação. O assunto era muito sério, fui lá assistir à votação e foi para mim muito gratificante ver que a lei foi aprovada por maioria, sem votos contra. Havia um partido que se absteve porque considerava que a lei deveria ser mais exigente, foi o Partido Comunista, na altura a lei deveria ir mais longe. E nessa altura tive uma sensação enorme de dever cumprido. Não foi de satisfação, foi de dever cumprido. Nós tínhamos andado 20 anos com conversas estéreis completamente e que não se saía da cepa torta. Nós tínhamos inclusivamente uma lei, um decreto-lei do governo, na altura assinado pelo ministro Lindo Carvalho, que sucedeu à ministra Leonor Beleza, instituindo a prescrição por DCI no SNS. Instituindo a prescrição por DCI no SNS. Mas não se prescrevia por DCI no SNS, não é? Aliás, nesse dia à tarde eu tive uma reunião com o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, na altura, e levei-lhe esse decreto-lei de 20 anos atrás. E ele é economista, não vem da banca, e ele estava acompanhado do seu secretário de Estado, Leal da Costa, e olhou para aquilo e não percebeu. Mas então, sabia esta lei, porque é que não se prescrevia por DCI? E o secretário de Estado lá lhe explicou, não é? Lá lhe explicou. Portanto, foi de facto muito difícil, mas não ficou tudo resolvido com a aprovação da lei, porque depois havia necessidade de regulamentar a lei, desde logo fazer a receita médica. E aí tivemos outro problema muito grande, não é? Em que criaram aqui uma complicação e meteram lá um campo em que o médico, no final de prescrição, perguntava ao doente: então, e o senhor agora vai usar o direito que lhe assiste de, na farmácia, levar um medicamento genérico ou não? E o doente dizia ao médico sim ou não e rubricava. Quer dizer, isto era uma enormidade. Tivemos que entrar com um processo em tribunal contra o Ministério da Saúde. Foi uma coisa, sempre tivemos uma relação muito cordial com o Ministro da Saúde, aliás, com os 3 ministros com quem trabalhei, e levar-lhe esta notícia: olha, se não revirem a receita médica, nós vamos entrar em tribunal. Quer dizer, era uma complicação, mas tivemos que o fazer. E, efetivamente, foi-nos dada a razão, e o Ministério da Saúde alterou o modelo de receita médica e tirou aquilo de lá. Aquilo também era um disparate, aquilo era até contrário à lei da Assembleia da República. Portanto, os problemas não terminaram aí, não é? Eu diria que
é um assunto que hoje está sanado, está resolvido, a prática veio mostrar que resultados também. Hoje em dia temos taxas de penetração de medicamentos genéricos muito significativas, acima dos 50%, e no mercado concorrencial muitas vezes está acima de 80%, não é? O que é muito, muito interessante. Eu penso que agora, penso que é preciso dar um salto adicional, isto é preciso também envolver todos os stakeholders no sentido de poderem todos também participar no aumento da cota de medicamentos genéricos, desde logo as farmácias, não é? Têm que também ser envolvidas nesse processo mas também não pode ser com os pagamentos de uns FIIs que depois vieram-se mostrar ao contrário, não é? Que não tinham um interesse especial aquele FII que andaram aí a apregoar. Mas que hoje, eu diria, hoje estamos num patamar que é necessário agora dar um outro salto, ir mais longe, não é? Encontrar outras metodologias. Havia na altura expedientes jurídicos, um escritório de advogados aqui de Lisboa, que já tinha uma chapa 5 de como é que se impedia de entrar medicamentos genéricos no mercado. Os espanhóis tinham medicamentos genéricos que os portugueses não podiam aceder a eles, dado o nosso sistema. A Troika, felizmente, ajudou muito. Mas não foi só a Troika, senão nós também não ajudávamos a Troika, as coisas não se faziam. Portanto, houve aqui um parte a parte, efetivamente, de boa colaboração, e hoje chegamos a um nível muito melhor, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Dr. Fernando, também sentiu algumas dificuldades nesta articulação com as entidades governamentais? Peço desculpa. Claro, mas esteja à vontade, enfim. Para complementar, não é? O Maurício disse, mas há aqui uma peça fundamental que não foi referida um bocadinho antes, que foi a instituição de competência. Reparem, o que nós estávamos a fazer na altura era, mesmo existindo genéricos, pagava-se pelo preço mais caro, o Estado pagava mais dinheiro. E foi o ministro, eu já não era bastonário na altura, foi o Luís Filipe Pereira, que sabia que havia essa proposta. Já há muito tempo, e é preciso também não esquecer que não era só a ordem dos médicos, a indústria farmacêutica era contra, também era contra, eu até dizia muitas vezes à Maria Belém, se a indústria farmacêutica é contra, se toda a gente está contra os stakeholders, é sinal que aquilo é bom para nós, não é? Para o Ministério da Saúde. Às vezes até eu utilizava esse argumento. Porque essa, para mim, além da questão da prescrição do DCI, que era fundamental, foi pagar o mesmo pelo que era, e isso foi o Luís Filipe Pereira que teve a coragem de tomar essa atitude. Eu lembro que ele chamou-me ao gabinete, eu conheci-o casualmente, porque ele vivia na mesma rua que eu, e almoçámos no mesmo restaurante aos domingos muitas vezes, e usando um bocado esse conhecimento pessoal, telefonou-me e disse, doutora, venha-me cá explicar uma coisa que tu dizes que você não conseguiu pôr em prática. Não consegui porque eram contra os ministros e secretários de Estado. Como é que eles chamam? O secretário de Estado da Maria Belém, agora não me lembro o nome dele, teve um grande acidente até há pouco tempo. O Ramos, Francisco Ramos. O Francisco Ramos era brutalmente contra isso, era totalmente contra isso. Aliás, há uma mudança da legislação de prescrição por nome genérico, e o João deve se lembrar disso perfeitamente, o João Cordeiro, que ele até... há um momento que ele ainda muda essa lei do Arlindo Carvalho para tornar quase inviável a prescrição por DCI. Portanto, havia pessoas que eram formalmente contra a prescrição, e é preciso não esquecer isso, não é? Porque algumas ainda não iam mexer-se, ia mandar bocas, e parece que esqueceram, tiveram amnésia geral. Mas eu aí tiro o chapéu ao Luís Filipe Pereira, ao ministro Luís Filipe Pereira, que era um homem fora do setor, era um gestor, que imediatamente percebeu aquilo, e imediatamente deu, então se vocês dizem que são equivalentes, eu vou pagar mais porque é mais caro. E foi esse, no fundo, o grande fator também que, do ponto de vista do mercado e de económico, levou a que o mercado começasse a crescer depois brutalmente. Não obstante esta situação, nós, em 2011, tínhamos efetivamente adversários fortíssimos, de uma maneira geral calados. E havia um que era o arauto, que era o porta-voz. A indústria, claramente, era contra. A Apifarma, com a maior consideração por João Almeida Lopes, que, aliás, tivemos, nos 2 mandatos da Ordem, tivemos uma belíssima relação com todas as associações das áreas.
mas também sabíamos bem onde é que estávamos em desacordo. E a Apifarm era um feroz adversário, calado. A Apogene era um feroz adversário, também calado. Isto é, quem verbalizava era efetivamente a Ordem dos Médicos. É exatamente assim como a doutora Ana diz. Havia muita gente contra, isto não era fácil. E até muitas vezes pode... Porque é que a Associação Portuguesa de Genéricos é contra? É que na altura recordam-se porque tratavam, havia os genéricos de marca, não é? E tratavam os genéricos como qualquer medicamento. Havia delegados de informação médica para genéricos, não é? Que visitavam os médicos, não é? E nesse dia as farmácias sentiam que anda lá o delegado, porque depois percebia-se o receituário a chegar à farmácia, não é? E isto é um problema. Com medicamentos genéricos trancados. Trancavam-se medicamentos genéricos. Recordo-me de omeprazol e simvastatina de chegar a haver 80 de um e 100 de outro no mercado. Pois a farmácia não tinha hipótese nenhuma de ter no seu estoque 100 de um e 80 de outro. Mas depois vinha o medicamento X, quer dizer, o 54, prescrito e bloqueada a receita. Isto era uma coisa inaceitável. Havia um status quo existente que era preciso combater muito. E felizmente nós fizemos-lo. Esta questão que o Dr. Aranda referiu dos preços é muito importante, porque de facto o Estado não podia andar a pagar luxos também, não é? Isto é, não, eu só quero marcas, então eu pago um bocadinho mais e o Estado paga mais porque eu só quero marcas. Não era aceitável. Portanto, este contributo da questão dos preços de referência foi de facto muito importante, e ainda bem que o Dr. Aranda cá trouxe, porque é efetivamente também muito importante, mas mesmo com isso foi preciso travar a luta que foi preciso travar. E efetivamente eu penso que foi um grande passo. O eixo farmacêutico comunitário tem uma intervenção incrível. E o farmacêutico hospitalar tinha o gosto de ter farmacêuticos hospitalares na direção e diziam, bom, para nós não é problema, trabalhamos assim há muitos anos. E devo-lhe dizer que uma das vezes, não sei se está cá, a doutora Paula Almeida, está sim senhor, está sim senhor. Um dia acompanhou-me, estava na ordem, não estava na autoridade, ao Parlamento, Comissão Parlamentar de Saúde, e ficou admirada quando uma senhora deputada dizia, bom, é que o médico... Vocês têm muitas simvastatinas na farmácia e ele prescreve a simvastatina X. E vocês vão mandar para aquela cama a simvastatina X, para a outra levam a simvastatina Y. Tive que dizer a doutora Paula Almeida, senhora deputada, não é assim. Não é assim. O médico não sabe que simvastatina é que nós temos na farmácia. Nós temos a simvastatina, ele prescreve a simvastatina e nós lá colocamos para a cama tal. Isto é, o que é que nós víamos? Os políticos com uma ideia completamente desfasada da realidade. E quando o político não conhece a realidade, não estuda os assuntos, não se informa, é muito suscetível de ser manipulado. O professor Moraes e eu encontramos essa situação várias vezes, não é? Em que estavam constantemente a ser desinformados. E depois nós lá íamos informar. Depois eles eram desinformados outra vez, nós íamos informar. Houve aqui um jogo que, com estes anos todos, até parece interessante. Mas na altura não foi fácil. Havia um jogo do gato e do rato, da informação e da desinformação. O professor Moraes, por certo, tem alguma coisa a acrescentar sobre este assunto. Eu quero trazer o microfone ao professor Zé Moraes. Se calhar não é preciso. Não, por causa do que estão lá em casa. Para a gravação. Bom, é só para mencionar um facto, foi uma coisa quase ridícula, quando houve um prós e contras sobre os genéricos. E eu fui lá e havia um senhor professor que tinha uma interpretação tão grosseira, tão eu nem sei, tão rudimentar, porque eu dizia, se um está a 20%, mais ou menos 20%, um está a 20% a menos, ou está a 20% a mais, a diferença é 40%. Ora, isso não é de maneira nenhuma possível, a diferença máxima estatisticamente comprovada é para aí 5%. A diferença que pode existir, mas normalmente não há diferença nenhuma. Mas era um bocadinho difícil de explicar, que era o intervalo de confiança, que era o intervalo de aceitação, enfim, era um pouco difícil. Mas eu lá consegui explicar, porque, e devo ter marcado algum ponto, porque no fim, uma senhora lá no fim, quando saímos, uma senhora da ordem virou-se para mim e disse, bom negócio. Está tudo dito, não é? Está tudo dito.
O negócio é que estava por trás daquilo. Papel determinante e expôs-se desta forma, não é? Portanto, ouviu aquilo que eu não gostava de ouvir. Eu estava consigo quando pertencia à entourage, na altura do bastonário, a essa médica, que lhe disse isso. Claro que o professor Moraes ficou furiosíssimo. Mas eu penso que foi importante essa sua abordagem, porque é claramente uma abordagem baseada na ciência. Aliás, tinha que haver também um processo de cedência da nossa parte. Por exemplo, aquela questão do tratamento de 28 dias ter direito a uma exceção. Bem, na altura, o Ministro da Saúde chamou-me de lá, eram 10h30 da noite. Eu fui com o António Hipólito Aguiar, que era o membro da direção, e tinha a farmácia comunitária a seu cargo. Lá fomos os dois. Então ele propõe essa situação, mas ele sabia que eu não ia aceitar aquilo, não é? Um tratamento prolongado sobre 20 dias é ficar igual, era ficar como estava. E eu disse, olha, eu posso aceitar isso, desde que o doente chegue à farmácia, posso abrir essa receita. E portanto, ficou assim, não é? E porquê que houve essa aceitação? Eu pensava, e o Ministro também pensava, que dessa forma a Ordem dos Médicos iria, de alguma forma, havia aqui uma cedência da nossa parte, não é? Um tratamento prolongado, superior a 28 dias, tem direito a uma exceção. Para nós, isso não deve existir. Portanto, foi uma cedência do nosso lado. Depois também os de margem terapêutica estreita. O professor Moraes dizia-me, a guideline europeia não precisa de diferenças para a margem terapêutica estreita. A guideline europeia assegura a bioequivalência mesmo para os de margem terapêutica estreita. Bem, mas explicar isto a não técnicos era difícil. Então eu disse, bom, vou ceder aqui. Vamos, a margem terapêutica estreita, sim senhor, eles prescrevem por marca, ok. Agora, é preciso depois ver o que é a margem terapêutica estreita. Quando a Ordem dos Médicos elabora a lista da margem terapêutica estreita, a primeira vez que eu vi aquilo era de rir, porque estava lá tudo, até a amoxicilina estava lá. Era de margem terapêutica estreita. Claro, era uma tentativa de desvirtuar o assunto a posteriori. Mas realmente recordar um assunto hoje em dia é extraordinário, é extraordinário. E isto tem uma série de nuances e felizmente, eu diria, para o país, para o Serviço Nacional de Saúde e para os farmacêuticos. Para os farmacêuticos, isto hoje é diferente. Muito bem, obrigado. Dr. Fernando, o que é que no seu mandato ficou por fazer? No meu mandato Assim muito direta. ficou muita coisa por fazer, é evidente, porque quando estamos numa função destas, é que cria-se qualquer coisa que tem um objetivo bastante para além de nós, do nosso tempo, não é? Mal seria se chegasse ao fim, este processo acabou, não tem continuidade. Tem, todos os processos têm continuidade. Bem, um deles que a gente vê continua a ser a sede, não é? Esperemos que agora se interrompa e que entremos no outro processo depois para instalações no outro sentido, para outras funções, não é? Também. Mas, propriamente, aquilo que no meu tempo e que era nosso objetivo, digamos, direção regional e grupo profissional de farmácia de oficina, efetivamente o nosso projeto era chegar ao fim do nosso mandato e conseguir ter condições para ter uma comissão instaladora do Colégio de Especialidade de Farmácia de Oficina. Efetivamente, não conseguimos perceber que havia uma vontade grande por parte dos farmacêuticos, não só que trabalhavam em farmácia de oficina, mas fundamentalmente as de farmácia de oficina, largamente maioritária, mas em termos de... não tínhamos o apoio propriamente das instituições, das nossas instituições. E isso fez retardar esse processo mais 15 anos relativamente à altura em que ele deveria ter começado. Inclusivamente passou por uma fase que não foi a melhor, mas foi uma tentativa de relançar um modelo e de chamar a atenção sobre as coisas. Foi o mandato que seguinte ao último mandato do Dr. Aranda.
Mas efetivamente não teve a eficácia, nem teve a abordagem conveniente para que se tornasse efetivo e avançasse. Para nós, o número de farmacêuticos que se dedicam à farmácia de oficina, o que lhes era pedido ao nível da formação, ao nível de intervenção e projeção da imagem que o farmacêutico dá para a população de uma maneira geral, merecia ter a aceitação das instituições para avançarmos nesse sentido e criar a especialidade. Situação idêntica passava-se também com a Ordem dos Médicos. Deve-se recordar que os médicos de clínica geral não eram especialistas. Foi exatamente por a aproximação que nós fomos tendo nessa altura, no primeiro mandato do Dr. Aranda, com a Associação Profissional dos Médicos de Clínica Geral e Familiar, nos fez acordar em nós a vontade, e ao grupo profissional, a vontade de avançarmos também num processo idêntico. Penso que deveríamos ter avançado mais cedo, deveria ter havido menos medos relativamente a outras situações, e que deveríamos ter avançado nesse projeto. Infelizmente, as nossas instituições não estiveram propriamente de acordo com isso. Isso para nós, para mim pessoalmente, considerei um motivo importantíssimo que nos motivava e que acabámos por não obter efeitos. Já agora... Sim, claro. Relativamente à questão da sede e da compra da sede, lá embaixo no Parque das Nações, eu já não estava envolvido porque, efetivamente, essa negociação começou a ser feita ainda durante o meu mandato, mas concretizou-se no mandato seguinte e já não era eu o presidente da secção regional, era o Dr. Marcos da Costa. O Dr. Aranda, naturalmente, que era comum, não é? Pegando aqui no assunto da especialidade em farmácia comunitária, que obviamente foi um projeto que o professor acabou por herdar, não é? Quando tomou posse depois na Ordem dos Farmacêuticos, e de facto foi um processo difícil de tratar. Herdado relativamente a essa situação. Foi, efetivamente. Era um projeto que estava a ser muito destrutivo internamente na profissão. E, como tal, nós não poderíamos continuar aqui em um processo de autodestruição. E, portanto, a direção foi uma das primeiras decisões que tomou logo na primeira reunião, que foi suspender o processo. O processo não estava a ser bom para a profissão. Alterações na profissão são muito importantes, mas também é muito importante que se façam em harmonia. E isso não estava a ser. E como tal, teve que ser parado o processo e repensado. Encontramos depois com todos aqueles que não se reviam neste processo que estava em curso uma solução interessante, em que estivemos todos nessa plataforma de entendimento, que era a especialidade basear-se em competências e criamos, portanto, eu diria alicerces para mais tarde haver especialidade em farmácia comunitária. Isto é, nós demos um passo atrás para depois darmos 2 passos à frente. Era necessário dar aquele passo atrás. E foi feito. Com dificuldades que houve, obviamente, na época, havia títulos que já haviam sido atribuídos, mas resolveu-se. E hoje estamos num processo que é pacífico e que está a funcionar e que está solidificado e que está a decorrer muito bem. Às vezes é necessário, estas coisas às vezes são necessárias. A verdade é que não podíamos continuar num processo autodestrutivo interno. Nós tínhamos que nos virar para fora. Nós tínhamos muitos problemas lá fora. E era isso que era necessário fazer. Mas em relação a essa pergunta que fala do que é que ficou por fazer, também tenho as minhas respostas. Olha, desde logo esta ideia da questão das competências era uma questão programática importante, que até viemos a perceber que podia ser uma boa solução para a especialidade de farmácia comunitária,
Mas não só, veja, acabamos por ter uma confluência incrível. Na altura, o Colégio de Farmácia Hospitalar teve o seu congresso em Basileia. E a presidente do Colégio de Farmácia Hospitalar, a doutora Paula Almeida, na época, o seu conselho do colégio decidiram internamente que iriam organizar a sua especialidade baseada em competências. Aliás, eram as diretrizes de Basileia. E, portanto, foi muito proativa nisso. O Colégio de Assuntos Regulamentares, e está aqui a doutora Antonieta, que na altura liderava o colégio, também, por moto próprio, avançou e reorganizou a sua especialidade baseada em competências. O Colégio de Indústria também, sabia a doutora Maria João há bocadinho a chegar, da mesma maneira. E tínhamos, mais uma vez, o CQA, o que é presidido pelo professor Moraes, imbuído deste espírito das competências, etc. E o CQA tinha docentes universitários, tinha profissionais. Bom, fez um trabalho extraordinário, mas realmente nós tínhamos aqui uma dificuldade que era praticamente inultrapassável e que estava constantemente a bloquear, porque criava aqui dificuldades enormes, que eram as análises clínicas. E então, efetivamente, o professor Moraes lá conseguiu fechar um documento, já na ponta final do meu mandato, não é? Do nosso mandato, mas tinha para todas as áreas profissionais as competências, inclusive para a farmácia comunitária, muito bem elaborado, mas efetivamente para análises clínicas aquilo era um paradoxo total, em que a especialidade era feita, já não me recordo, em 4 ou 5 anos, mas havia competências que durariam 12 anos a obter, não era? Isto é, era uma forma de bloquear o processo. E eu tive imensa pena das competências, do processo de competências não ter ficado concluído, imensa pena. Senti ao longo do mandato, e o professor Moraes também sentiu no Conselho, referia isso, um bloqueio permanente, nunca entendemos muito bem, mas havia. E tanto é assim que depois, no mandato seguinte da doutora Paula Martins, também, efetivamente, isso não foi concretizado. Foi mesmo já na ponta final do mandato que conseguem colocar umas competências em consulta pública. Até. Isto é, esta questão das competências, lá está, eu penso que agora irá. Será que um especialista, um competente, tem que ser especialista? Bom, nós na altura definimos a questão do significado das competências, de cada uma das competências. E o especialista acabava por obter, o novo especialista acabava por obter a sua especialidade depois de concretizar uma série de competências. Claro. Era por aí. Bom, mas efetivamente essa foi pena e eu penso que, lá está, às vezes as coisas, como têm que se fazer em harmonia, podem demorar mais, mas também quando se fazem ficam mais robustecidas. E eu penso que, quero acreditar que o processo de competências vai agora em frente, irá cada vez mais melhor e de uma forma mais robustecida. Mas isso é um aspecto que efetivamente não consegui concretizar. Um outro aspecto que também tinha em mente, vamos cá ver... em 2009 também tinha o meu romantismo, não é? Tinha direito a ter o meu romantismo, e hoje ainda tenho também. Mas a verdade é que coloquei lá um capítulozinho sobre promoção de investimento direto estrangeiro, na área, em particular, da indústria farmacêutica. Eu não entendo porque é que nós não temos cá unidades de investigação e desenvolvimento das grandes Big Pharmas. Elas estão na União Europeia, estão em Espanha, estão em França, estão na Alemanha, mas não estão em Portugal porquê? Nós temos massa humana, temos boa gente bem formada, portanto a ideia era atrair, eu já não diria unidades de produção, porque eles deslocalizavam para a República Checa e para outras desse género, mas unidades de investigação e desenvolvimento específico em áreas muito particulares. E não tive o prazer também de ter concretizado isso, apesar de ter trabalhado nesse sentido, não concretizei que nenhuma Big Pharma cá tivesse criado um polo de investigação e desenvolvimento e tanto queria. Bom, mas o que é que se fazia na altura, e cheguei a estar numa inauguração muito importante de um grande edifício de escritórios, não é? De uma grande multinacional farmacêutica, com um investimento na altura de não sei quantos milhões, mas não passava de um edifício de escritórios, não é?
Não era bem isso que eu pretendia, não é? Isso de facto, infelizmente, não se fez, mas eu acho que isso é vital para o país e continua a ser vital. O país precisa de crescer, e crescer no plano económico é atrair este tipo de coisas. E não vejo qual é o problema, ou por outra, vejo. E eu identifiquei muito bem, eu acho, na altura já identificava, é a justiça. A nossa justiça em Portugal não funciona. Pois, a justiça não funciona. E, portanto, não há multinacional que queira investir cá em Portugal porque a justiça não funciona, não é? E, portanto, isto é a questão. Porque nós não nos falta gente bem formada, nós temos bons cientistas, temos gente boa, e efetivamente eles não vêm para cá e criam os seus polos de investigação de desenvolvimento de outros lados, porque não temos um país que esteja estruturado para este tipo de empresas poderem funcionar. Isso é um aspecto que, mas parece-me que é vital que Portugal resolva isso, porque nós não podemos só ter uma auto-Europa, nós temos que ter muitas auto-Europas, não é? E então na saúde precisamos de uma auto-Europa, na área da indústria farmacêutica até em particular. Por fim, o outro aspecto que não ficou resolvido foi a carreira farmacêutica. Nós todos trabalhamos muito em prol de uma carreira farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde, nos laboratórios do Estado. Já tinha deixado de haver nos anos 80, os farmacêuticos perderam a sua carreira e integraram-se na Técnicos Superiores de Saúde, um enorme caldeirão de pessoas profissionais lá dentro, e reaver essa carreira conseguiu-se 40 anos depois, isto é, o processo correu muitíssimo bem, chegou a ser publicado pelo Ministério da Saúde no BTE, no Boletim de Trabalho e do Emprego, quando em agosto de 2015, recordo-me perfeitamente, o Dr. Rui Ivo, que estava na CSS, liga-me e diz-me que o Governo vai publicar no Boletim de Trabalho e do Emprego. Bom, só não tinha ali uma garrafa de champanhe para abrir, porque achava aquilo extraordinário, era uma grande notícia. A seguir era a aprovação em Conselho de Ministros. E depois, do Boletim de Trabalho e do Emprego, ia haver eleições, e o Conselho de Ministros entendeu não se pronunciar sobre aquilo, porque poderia ser considerado eleitoralismo, e ficou assim, parou. Um ano depois, felizmente, o ministro Adalberto Campos Fernandes, então, avançou com a carreira, e hoje em dia temos a carreira farmacêutica, os farmacêuticos hospitalares, hoje em dia estão integrados na sua própria carreira farmacêutica, os farmacêuticos de análises clínicas, os farmacêuticos de genética humana, e uma coisa que é muito importante, para alimentar esta carreira farmacêutica é preciso formar especialistas. E passamos então a ter aquilo que já tivemos há muitos anos atrás, um internato farmacêutico no Serviço Nacional de Saúde, em que fazemos a prova de acesso, ficam seriados, depois entram como residentes, como internos, para os locais que recebem idoneidade. Isto é, eu acho que foi um grande passo em frente. Nós daqui a 4 anos vamos ter gente formada, especialista, formada dentro do Serviço Nacional de Saúde. Pergunta-me, estamos aqui num mar de rosas? Não. Temos tido algumas dificuldades, em particular na área da farmácia, das análises clínicas, porque os residentes em análises clínicas muitas vezes não são bem recebidos pelas pessoas que estão a dirigir os laboratórios de análises clínicas dos hospitais. Que, como sabe, tanto podem ser médicos como farmacêuticos, mas na verdade só um hospital do país é que tem um diretor farmacêutico, que é a Guarda. Podemos adivinhar porquê, não é? A verdade é que temos tido, em alguns casos, dificuldades nos nossos residentes, os nossos internos serem aceitos, não é? E isto é importante que se diga também, porque isto não tem sentido e é completamente contrário à lei. E, portanto, tem que ser também resolvido, não é? E também não há direito em fazer-se terrorismo em relação aos internos que lá vão parar, porque isso é amedrontá-los também, não é? E, entretanto, recebe-se ao mesmo tempo internos de patologia clínica, e para esses não há problema. Portanto, temos tido essa dificuldade, temos sabido também ser muito fortes, persistentes nisso, e temos tido a CSS e o Secretário de Estado da Saúde com esta visão. E portanto, queria dizer que realmente as coisas não têm decorrido também tudo muito bem, mas eu diria muito positivamente
e acho que a instituição da residência tem motivos para estar satisfeita com este primeiro ano. Neste momento temos mais de 100 residentes farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde e nos laboratórios do Estado a fazerem o seu processo formativo. Uhum. Ok, antes de abrir aqui espaço para debate, queria só fazer uma última questão aqui ao professor Maurício Barbosa, uma vez que teve um papel também, e tem tido um papel muito relevante também na área internacional, e durante o seu mandato foi assinado o primeiro protocolo com a Associação Portuguesa de Farmacêuticos de Moçambique. Queria saber, de acordo com a sua perspectiva, não é, a importância que esta colaboração tem tido, não é, desde o seu mandato. Bom, começo por lhe dizer que havia uma regra não escrita na ordem, que entretanto se perdeu, que era o ex-bastonário era o presidente do Conselho da Cooperação. E eu tive o gosto de poder convidar, e ele ter aceito, tive o Dr. Aranda da Silva como presidente do Conselho para a Cooperação no meu mandato. Como eu dizia, tive imensos motivos para estar satisfeito com as pessoas que me ajudaram, e o Dr. Aranda no Conselho da Cooperação foi extraordinário. É uma área ao qual eu sou muito sensível, eu próprio trabalhei muito em cooperação, mas na altura, com as funções que tinha, não poderia, não é? E efetivamente, nós tivemos uma fase que foi formar farmacêuticos, Eu não sei se está cá a Bijal, disse-me que viria. Está cá a Bijal. Bijal, muito obrigado por ter vindo. A Bijal é uma farmacêutica formada em Moçambique, é do primeiro grupo de farmacêuticos que nós formamos, e hoje é uma distinta farmacêutica que trabalha aqui na indústria farmacêutica em Portugal, no Laboratório de Azevedos, e responsável pela área da qualidade na Sofarimex. E, portanto, eu tenho um orgulho enorme no que fiz em Moçambique. Naqueles 10 anos de trabalho, devo dizer que é o projeto da minha vida, porque chegar a um país de 18 milhões na altura, em que havia 7 farmacêuticos, portanto não havia profissão, e hoje há profissão. É muito interessante, hoje há profissão. E efetivamente fez-se ali um bom trabalho a formar farmacêuticas. Pois quando nós já estávamos na ordem, como referiu, o paradigma era outro, o desafio era outro, que o Dr. Aranda muito bem identificou. Agora é preciso darmos formação aos farmacêuticos que formamos. Aos farmacêuticos que havíamos formado antes, eles já estavam cada um nas suas áreas profissionais, uns eram farmacêuticos hospitalares, outros eram regulamentares, nós tínhamos nas diferentes áreas, agora é preciso dar-lhes uma formação pós-graduada. E esse acordo que refere foi visando essa formação pós-graduada, e o Dr. Aranda teve aí um papel determinante. Fez-se muita coisa na área da formação pós-graduada, recebemos cá muitos colegas formados no nosso tempo para fazer formação, e contamos, devo dizê-lo também, com a colaboração de vários hospitais, o São Francisco Xavier, vários hospitais, Garcia da Horta também, e do Infarmed. E, portanto, tivemos muito... Exatamente, é importante que se diga que este projeto foi financiado pela Associação, desde logo quando ele nasceu, quando foi criado, a criação do curso. A Associação teve aqui um papel determinante do ponto de vista do financiamento para que tudo fosse viabilizado. Ao fim de 10 anos o projeto era ganho, de facto estávamos a formar gente, não é? Farmacêuticos, e com uma qualidade extraordinária, a colaboração de professores das 3 faculdades de farmácia, Porto, Lisboa e Coimbra, e é importante que se diga, todos os professores que se deslocavam a Moçambique, deslocavam-se a título gracioso, e davam o seu trabalho a título gracioso. E formavam os nossos estudantes em Moçambique. Mas realmente é como diz, depois houve o desafio seguinte, e foi formar os farmacêuticos que já tínhamos formado, e também esse projeto foi ganho. Hoje Moçambique tem uma autoridade nacional do medicamento com um grau de autonomia até superior ao Infarmed. E que tem vindo uma evolução muito grande e que tem vindo a estabelecer-se e a organizar-se. Parece-me que é um projeto ganho. E isto também depois contamina. Hoje em dia há outros cursos de farmácia em Moçambique, o Estado também optou por criar cursos de farmácia, quer em Tete, quer em Nampula, e mais tarde apareceram em Angola, em Cabo Verde,
efetivamente esse curso que referiu, que nós abrimos em 97, ou que ajudamos a abrir em 97, foi primeiro em Moçambique e nos diferentes países africanos de língua oficial portuguesa. Foi uma sensação incrível de sentir que estamos a criar uma profissão num país, não é? Na altura, lecionar em Moçambique não tinha o mesmo impacto que tinha lecionar em Portugal. Obviamente que é sempre com imenso gosto, uma satisfação enorme formar gente, mas num país que não tinha nada foi especialmente importante. E daí eu hoje, até sabendo que a Bijal estava cá em Lisboa, disse-lhe que teria muito gosto que ela estivesse e ela cá veio, não obstante seja um dia triste para ela. E eu queria dirigir à Bijal um abraço especial, porque aquilo que aconteceu no centro de Maio ali foi uma verdadeira desgraça que não deve acontecer nos dias de hoje. Muito obrigado, professor. Eu gostava de saber se temos questões aqui presentes, não sei se online também temos o mesmo, não, é só aqui presencialmente. Temos alguma questão? Sim, doutor João Cordeiro, acho que estava alguém, não está ninguém lá atrás, então podemos passar ao doutor João Cordeiro, sim. Eu gostaria apenas de lembrar aqui, até porque está aqui o professor José Moraes, de um papel que foi extremamente importante também na defesa dos medicamentos genéricos, que é o caso do controle de qualidade de medicamentos. Ok? É bom ter a noção que o grande argumento é que os genéricos eram mais baratos porque não tinham qualidade. E, infelizmente, o Infarmed, na altura, ainda não tinha laboratório de controle de qualidade. E aí a associação fez uma parceria com a Faculdade de Farmácia, concretamente com a área do professor José Moraes, e é que a responsável deste projeto era a doutora Ascensão Campos Farinha, que eu queria aqui realçar o papel importantíssimo da Ascensão neste projeto. Depois, passados uns anos, criámos o laboratório e hoje existe o LEF, mas no fundo a nascença foi na Faculdade de Farmácia de Lisboa, mas gostava de referir que os estudos analíticos que realizávamos, quer nos genéricos, quer nos produtos de marca, eram publicados, o que incomodava imenso a indústria. Ainda está aqui nos arquivos da associação, qualquer dia passará aqui para o museu, uma carta que recebi da Apifarma em que dizia apenas o seguinte: controlar a qualidade dos medicamentos é uma competência exclusiva da indústria farmacêutica e que não aceita que a associação aceda a segredos industriais. Portanto, isto era em que ameaçava com o tribunal. Portanto, eu gostava aqui, e a própria Ascensão publicou no resultado de um produto, acho que foi da Roche, que o produto não estava conforme, produto de marca. E fizemos estudos interessantes, quer dizer, adquiríamos de um determinado laboratório o mesmo medicamento em vários mercados e fazíamos aqui estudos comparativos e verificávamos as diferenças enormes do mesmo produto de marca, ainda que produzidos em vários sítios. Isto em colaboração com a FIP. Portanto, e tudo era publicado. Quer dizer, isso deu também uma credibilidade muito grande no sentido de realçar que a questão do medicamento era uma questão farmacêutica, não era uma questão de competência médica. Para além disso, no fundo, nós temos aqui reconhecer que estamos a falar um bocadinho de números e é bom ter a noção que a legislação foi publicada pelo Dr. Lindo Carvalho, mas era a legislação da doutora Leonor Beleza, e até a criação do mercado de genéricos passaram 12 anos. 12 anos, hoje sabemos que se poupa por ano 400 milhões. Agora, façam as contas entre de 12 vezes 400, qual é o número que isto significa? Isto é, as pessoas não eram parvas. Isto demonstra é que a qualidade da nossa democracia é muito fraquinha e que os interesses depois, os interesses económicos, mandam efetivamente nestes pequenos pormenores. Um outro tema
especialidade em farmácia de oficina. Como sabem, possivelmente nós estivemos sempre contra, a associação esteve sempre contra, porque consideramos que efetivamente era um caminho que não fazia sentido, sobretudo como se iniciou-se até num processo eleitoral da ordem, em que quem levantasse o dedo imediatamente era atribuído a especialidade em farmácia de oficina, e obviamente que o caminho é as competências e no fundo, com as competências e a tal obrigatoriedade de formação e de revalidação da carteira profissional. Quer dizer, havia antes da especialidade, havia um caminho a percorrer que credibilizasse efetivamente mais tarde a especialidade. Ainda que depois havia aquele problema também de enquadramento legal, o especialista, a direção técnica da farmácia, como é que se coloca, como é que se articula esta situação. Depois a questão dos especialistas, porque são especialistas a querem uma remuneração diferenciada, a exigirem números clausos para especialistas nas farmácias, isto é, levantava-se um pandemónio de pequenas questões que eu julgo que não tinha na altura qualquer interesse para a profissão e felizmente que depois o bom senso resolveu o problema. Ok, obrigado. Doutor João. Claro. Há uma questão? Doutor Fernando, se calhar pode responder e depois passamos à questão. Pode ser? A questão é que, na altura, efetivamente, não houve a demonstração de vontade por parte das instituições para dar uma solução e criarem-se os devidos motivos para avançar para uma comissão instaladora. Não era a criação, não era estar a atribuir títulos de mão no ar. Isso passou-se em 1978, em 78 passou-se isso, não é? Não foi naquela altura. Naquela altura, o que existiu, e eu recordo que o que existiu foi que no Congresso de 2003 a situação foi posta num painel de farmácia sobre farmácia de oficina e as pessoas foram consultadas e deram a sua opinião relativamente ao interesse em sim ou não relativamente à criação de uma especialidade. O que deveria ter acontecido é que nós, como responsáveis, deveríamos ter tomado boa nota dessa recomendação e poder avançar com o processo. Para mais, estávamos numa altura em que se estavam a fazer formações, faziam-se formações descentralizadas, já nessa altura, em 2003. E, portanto, havia a hipótese de o fazer. Se isso conflituava com outro tipo de situações relativamente à direção técnica ou à propriedade, de haver um especialista e haver um diretor técnico que não era especialista, o facto de um farmacêutico ser especialista nesta área, ou em qualquer área, não impede que ele trabalhe juntamente com outros que não o sejam, não é? Mas, de qualquer maneira, a legislação até dizia que o diretor técnico de farmácia é o proprietário. Era isto que rezava a legislação. Nem se ia beliscar nada com isto. Agora, havia tempo para avançar. Nós esperámos 15 anos para ver satisfeitos uma situação que era uma ambição de todos quantos trabalhavam em farmácia de oficina e que faziam as suas formações. E, portanto, iam adquirindo competências. Portanto, se não lhe foi dado, se não lhe foi criado o panorama para aceder à especialidade, isso reflete-se em nós. Somos nós que tivemos funções de direção e de acompanhamento daquilo que eram as exigências e a vontade dos farmacêuticos que não cumprimos. Eu não vou entrar em polémica sobre esta situação, são assuntos passados, mas basta, eu julgo que a resposta está dada. Quantos farmacêuticos existem em farmácia de oficina? Quantos farmacêuticos são especialistas ou requerem a especialidade por ano?
Eu até sou especialista, honoris causa, pá, convidaram-me o colégio de especialidade, convidou-me e eu sou especialista. Epá, e na altura comigo estariam mais 12 colegas nossos de farmácia de oficina, quase tudo gente nova. Portanto, eu julgo que o mercado, a realidade, está a dar resposta a essa necessidade que eu, francamente, nunca reconheci e continuo a não ver. Acredito nas competências, isso é óbvio, na formação, porque, para mim, o técnico do medicamento, portanto, o especialista do medicamento é o farmacêutico e ponto. Não temos que estar a imitar outros grupos profissionais que têm especialidades ou outras classificações profissionais. Mas pronto, eu não quero, Fernando, como é óbvio, não quero estar aqui a entrar, são tempos passados, não quero de modo algum estar aqui a entrar em polémica e sobretudo ocupar muito tempo. Está bom? Trabalho que sempre foi desenvolvido e que tu, como farmacêutico, desenvolveste como presidente da associação. Nada disso está em causa. Tens muito mérito em tudo o que fizeste, naturalmente, e como sabes, testemunhado. Ok, obrigado. Lá atrás. Ora, muito boa noite a todos. Queria naturalmente, eu mais do que fazer uma questão, como também o dever de trazer aqui alguns e naturalmente começar por agradecer o gosto desta sessão, agradecer naturalmente a sua iniciativa, ou a iniciativa da Ordem, na presença do Sr. Presidente e na pessoa do Sr. Presidente da Secção Regional de Sul das Regiões Autónomas. Efetivamente dizer que é com muito gosto que aqui estou hoje, no meio de tantas caras ilustres e ilustres colegas, para honrar estas duas figuras grandes da nossa profissão, dois grandes farmacêuticos, que em nome de uma geração devo dizer que me habituei a respeitar desde cedo e tive a honra e o privilégio de, por funções assumidas, conviver com ambos em diferentes momentos. E provavelmente é necessário voltar aos anos antes do mandato do nosso bastonário Maurício Barbosa, para voltarmos à altura em que eu chego à profissão, vou pela primeira vez às Assembleias Regionais e Nacionais e penso, isto é a minha ordem, este contexto é a minha ordem. Entenda-se, estamos a falar dos anos 2008, 2009, anos muito complicados, em que, felizmente, a par com outros colegas, uns mais novos, outros mais velhos, se percebeu que havia um movimento e devia ser posto em prática um movimento de recuperação do prestígio e dignidade institucional de uma instituição fundamental para todos, e efetivamente o professor Maurício Barbosa é eleito bastonário e devolveu-nos essa dignidade institucional, e eu devo dizer-lhe que tenho por si uma enorme admiração e gratidão por aquilo que conseguiu efetivamente fazer da nossa ordem, tal como já disse, quer a nível interno, quer a nível externo, permitindo que essa mancha, felizmente curta, mas às vezes manchas curtas deixam moça, fosse ultrapassada rapidamente. Por outro lado, dizer também que durante esta altura eu assumi a presidência da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, assim, um grupo de jovens sonhadores, muito motivados por uma profissão melhor, por construir uma profissão melhor, e também aqui me cruzei com estes dois senhores, me recordo que o professor Maurício Barbosa, e também com o Dr. João Cordeiro, participou ativamente numa iniciativa muito importante, desenvolvida e mobilizada nessa altura, entenda-se pela ANF, é verdade, mas também, enquanto presidente da PJF, pude participar numa iniciativa que eram as farmácias de luto. As farmácias de luto tiveram um papel muito importante. É importante pensarmos também naqueles anos, aí sim já estamos em 2012, estávamos a falar de um setor que tinha na sociedade uma onda quase de um peso enorme, um setor que era percepcionado como um setor privilegiado e que estava a ser fortemente abalado por uma crise económica gigantesca, e nós percebemos que havia um risco enorme para a sustentabilidade das farmácias, e naturalmente também me coube compreender que havia um risco enorme para os jovens farmacêuticos e reconhecer o acolhimento e percepção que também nessa matéria, enquanto bastonário, o Sr. Maurício Barbosa fez e acompanhou esse caminho de desconstrução de uma mentira,
que existia, essa percepção na sociedade portuguesa de que as farmácias eram um setor privilegiado, que os farmacêuticos eram profissionais privilegiados, e o que é verdade é que tivemos muitos anos para desconstruir essa dita mentira e conseguirmos trazer as farmácias a um patamar de estabilidade em que vivem hoje, e os farmacêuticos também. Conseguimos construir um caminho, um enquadramento político e social para que hoje em dia existam mais farmacêuticos nas farmácias do que naquela altura. E recordo-me que o nosso risco era exatamente que se verificasse o inverso, que houvesse uma substituição da mão de obra farmacêutica, altamente especializada, por uma mão de obra diria, de remuneração mais baixa, tirando competência àquelas que eram as farmácias, mas efetivamente e felizmente conseguimos que o setor compreendesse e desse essa volta. Também, e naturalmente, o Sr. Professor Maurício Barbosa já aqui identificou, aí sim devo dizer que enquanto dirigente da ANF foi muito bom testemunhar e também a seu lado estabelecer as duas direções, estabelecerem batalhas importantes e enfatizar aqui vitórias importantes setoriais que foram efetivamente conquistas ao longo destes anos, nomeadamente a prescrição por DCI, o combate às farmácias nos hospitais, farmácias privadas nos hospitais, que era uma total aberração da nossa legislação, e abrir naturalmente também o caminho para tantas outras vitórias que se foram conseguindo. E não podia deixar naturalmente de também dizer que o professor Maurício Barbosa tive a oportunidade a nível internacional durante muitos anos sermos os dois delegados em representação do nosso país, com muito orgulho, e agradecer-lhe também esses anos que vivemos juntos e que depois tive a honra de me levarem a ser eleito presidente do Grupo Farmacêutico da União Europeia. Tal não teria sido possível se não tivesse também tido o professor Maurício Barbosa a meu lado durante muitos desses anos. Ao meu querido amigo e Dr. Fernando Miranda, eu tenho de agradecer porque sempre foi, e uma vez mais, se calhar abusivamente, porque já fui jovem, já não sou tão jovem, mas agradecer-lhe porque aprendi que devemos sempre sonhar mais. Devemos sonhar que os farmacêuticos devem ser mais do que aquilo que às vezes se sentem no dia-a-dia, e devemos continuar a trabalhar por uma farmácia em que os serviços farmacêuticos diferenciados, em que os serviços farmacêuticos altamente de qualidade são efetivamente a joia da coroa. E, portanto, agradecer-lhe por essa inspiração, que apesar de sermos gerações diferentes, sempre me trouxe, e agradecer também o facto de continuar a ser essa referência, e enfatizar uma vez mais a iniciativa da Ordem dos Farmacêuticos, que acho que é muito importante que nós, para conhecer e prepararmos o futuro, possamos, volta e meia, contar as histórias na primeira pessoa. Isto é muito importante, porque só reconhecendo, evidenciando estes momentos, às vezes estas peripécias, nós podemos estar mais bem preparados enquanto organização e enquanto profissão para novas batalhas que venham no futuro. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Duarte. Está aqui o professor Moraes, está bem? Eu queria aproveitar, Duarte, para te dizer que somos da mesma geração e revejo-me completamente naquilo que tu disseste relativamente ao professor Maurício Barbosa e ao Dr. Fernando Miranda. Portanto, acho que representaste muito bem a geração de farmacêuticos de 84 e ali próximo, e portanto eu agradeço-te imenso, está bem, estas tuas palavras. Professor Moraes, eu acho que é a última intervenção, penso que não temos mais, temos o Dr. João Neto para finalizar, portanto, professor Moraes. Bom, em primeiro lugar, há pouco quis meter uma bucha engraçada em relação à questão dos genéricos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os colegas, mais amigos colegas e alguns ex-alunos. Enfim, estou muito satisfeito por ter vindo a esta sessão, porque de certa maneira fui talvez um pouco catalisador de algumas das evoluções, sobretudo na questão dos genéricos. Eu vinha de fazer um doutoramento com um senhor que se chamava John G. Wagner, que é um dos pais da farmacocinética e que trabalhava para a Upjohn Company. E quando passou para a Universidade de Michigan, continuou a ser consultor da Upjohn Company. E continuou, e o que ele fazia na Upjohn era estudos de bioequivalência. Porque o medicamento que aparece no mercado da marca tem que ter um estudo de bioequivalência. Porque a formulação, para ser desenvolvida, leva anos. E quando começam os ensaios clínicos,
eles têm que usar formulações não refinadas. E, portanto, no fim quando finalmente chegam apurando a formulação final, que é a Final Market Image, eles têm que fazer um estudo de bioequivalência para validar os estudos clínicos que foram feitos com formulações ainda experimentais. E, portanto, o Sr. Wagner fazia estudos de bioequivalência para a Upjohn e para as companhias de genéricos. Em 1980, quando eu acabei o doutoramento, a questão dos genéricos nos Estados Unidos não se punha, era uma coisa corrente. Quando cheguei, pouco depois, eu fiz parte de uma direção da ordem com o professor Albuquerque. E foi na altura em que apareceu um projeto de medicamentos genéricos, elaborado por Leal de Matos, nosso colega Leal de Matos, quando era Ministra da Saúde, Leonor Beleza. E eu recordo-me que estava na direção, e um dos elementos da direção, não vou mencionar agora, fez um escarcéu, aquilo que se chama um escarcéu, com esse projeto. E conseguiu convencer os membros da direção a publicar um comunicado que era contra aquele projeto. Eu não consegui convencer, do contrário. E reduzi-me à minha insignificância. Eu sabia o que é que estava a dizer, mas o que estava por trás era precisamente o tal negócio, deste caso de multinacionais. Bom, e já agora, a talho de foice, eu também, por causa desta minha costela de, enfim, de achar que o papel do farmacêutico tem que ser interventivo e a questão do genérico é uma questão fundamental para a intervenção do farmacêutico na terapêutica, aceitei com grande entusiasmo a proposta que me foi feita pelo meu amigo João Cordeiro, eu na altura, eu era professor convidado e só em 88 é que ingressei na carreira, e na altura o laboratório de Galénica não tinha ninguém à frente e eu, à falta de outro, eu fiquei à frente da Galénica e tinha aquele pavilhão que tinha um nome engraçado, não é? Pavilhão da Galénica, supositório, era como era chamado, tinha instalações, mais ou menos, não eram grandes instalações, para começar a fazer este trabalho de controle de qualidade externo, para comparar as diferentes marcas e os diferentes genéricos de diferentes substâncias ativas, com a colaboração da minha amiga Ascensão Farinha. Tivemos uma bela colaboração nessa altura e lançámos as bases para se formar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos e fico bastante orgulhoso desse meu papel nessa ocasião. Outro aspecto em que eu acho que talvez tenha contribuído foi também na questão das especialidades, porque a faculdade foi a primeira faculdade do país a lançar mestrados em diferentes áreas. O primeiro foi da farmacotecnia avançada e a ideia é a formação complementar que esses mestrados dão podem abrir caminho para as especialidades. E quando, antes de Bolonha, não é? Porque Bolonha acabou com essa atividade, o processo de Bolonha, eu costumo dizer Bolonha é uma vergonha, não é? Bolonha foi uma calamidade no ensino superior deste país. Ainda por cima foi talvez o único país que adotou Bolonha como um decreto, como uma lei. Aquilo era apenas uma recomendação e a maior parte dos países que manteve mais ou menos o sistema que tinha, os franceses, os italianos, etc. Toda a gente manteve o sistema que tinha, porque não tinha força de diretiva, nem de regulamento, nada. Bom, e nessa altura nós tínhamos na altura um mestrado em farmacoterapia, em farmácia hospitalar, etc. E a ideia era dar a formação que permitisse progredir numa carreira, porque todas as profissões têm que ter uma carreira, inclusivamente na farmácia da oficina, porque é que não há de haver uma carreira? Bom,
E finalmente já perdi. A questão das competências. A questão das competências também foi bom, eu devo agradecer ao professor Maurício a oportunidade que me deu de colaborar nestas questões. E, eu recordo-me que foi um bocado difícil. O CQA era constituído pelos representantes dos colégios e por representantes das faculdades. E havia uma enorme confusão. O que é uma competência? Como é que se subdivide uma especialidade em competências? Enfim, foram 3 anos, talvez, ou mais, para conseguir deslindar toda essa confusão. Inclusive aparecia alguém que dizia: a competência tem 2 significados em inglês. Uma é competence e outra é competency. E uma é a capacidade, já não me lembro qual delas era, uma é a capacidade que a pessoa tem para fazer qualquer coisa, exercer uma função. Outra é a função que lhe é atribuída. Bom, para deslindar isto, 2 ou 3 sessões a discutir esta questão. Enfim, foi uma coisa bem... Não foi conseguida. Eu acho que a ideia de subdividir, de definir as competências foi, digamos, uma forma hábil, inteligente, de conseguir levantar novamente o problema da especialidade em farmácia comunitária. Farmácia de oficina, que eu gosto de chamar de farmácia de oficina, não gosto de farmácia comunitária. Continua a ser uma oficina, de qualquer maneira, porque a oficina tem um sentido muito mais lato. Não percebo porque é que abandonaram o termo. Os franceses ainda mantêm a farmácia. Bom, eu termino aqui, peço desculpa de ter... Mas... Um pouco porque o professor disse que queria intervir ainda antes do João Neto. Queria só que fosse muito rápido. Muito obrigado por esta já me estão a fazer ali sinal. Rapidamente, até porque é só pela situação. Quer dizer, nós demos aqui, e fez sentido, porque a questão da prescrição por DCI foi muito importante, demos aqui uma dimensão muito especial à questão dos medicamentos genéricos, e o professor Moraes voltou ao assunto com toda a propriedade. Mas, atenção, é bem claro para todos nós o insubstituível papel da indústria farmacêutica multinacional, que é essa que nos faz chegar os medicamentos inovadores. E, portanto, este papel que a indústria tem de permanentemente gerar novos medicamentos que nos permitem ir mais longe, tem que ser, obviamente, reconhecido por todos nós. Num contexto, obviamente, de cumprimento das patentes, não é? E daquilo que está devidamente definido, não é? Eu na altura dizia, nós temos que poupar onde temos que poupar, onde podemos poupar, para gastarmos onde temos que gastar. Porque a inovação é por definição cara, é por definição dispendiosa. E, portanto, se a inovação nos permite chegar mais longe do ponto de vista terapêutico, nós temos que investir na inovação. Portanto, nós não somos um país em que vamos reduzir isto tudo a medicamentos genéricos, naturalmente. Tem que ficar bem claro, e para nós isso não havia dúvida nenhuma, era realmente estar ao lado da indústria farmacêutica que produz inovação e estar ao lado dos medicamentos genéricos quando eles fazem sentido, quando permitem poupanças, porque a questão do medicamento genérico é uma questão de poupança, apenas. Não é? Portanto, eu não posso deixar de prestar naturalmente a minha homenagem às multinacionais que colocam no mercado, desde logo, medicamentos para nos permitir sobrevidas na área do cancro e tratar a hepatite C. Hoje em dia, pessoas que durante uma vida tiveram hepatite C são pessoas normalíssimas, sem qualquer doença, não é? Vejam o que isto significa. Portanto, o importante aqui sempre foi exatamente o equilíbrio que era preciso haver, e Portugal era um país desequilibrado na área do medicamento. Isso indubitavelmente. E isso não era justo, não era socialmente sequer aceitável, não é? Portanto, isso é um aspecto que eu queria aqui deixar bem claro, o nosso pensamento. Por outro lado, a belíssima relação que estabelecemos
com todas as associações setoriais. Houve uma relação de muito respeito mútuo, de muito reconhecimento de parte a parte dos pontos em que estávamos em sintonia e que não estávamos em sintonia. Com a ANF, com a Apifarma, com a APFH, com a APAC, com a própria ANL, na altura com a distribuição grossista, que não tinha a ADIFA, mas tinha uma outra organização, a Groquifar. Bom, nós somos um setor muito rico em organizações. Nós temos é que potenciar isso. Isso não pode ser para nos diminuir, tem que ser para nos potenciar. E, de facto, isso, para nós, Direção Nacional, quer num mandato, quer no outro, era muito importante e conseguimos realmente estabelecer a melhor das relações com todos, não obstante, houvesse aqui, ali e acolá situações pontuais em que não estávamos de acordo, mas em que havia um respeito, de facto, muito grande e até um respeito pelas competências de cada um, não é? Neste caso, e de cada organização. Parece-me que foi, olhando para trás, devo lhe dizer que para mim o que me fez mais complicado hoje pensar é como é que eu consegui. Como é que eu consegui? Porque foram 6 anos a trabalhar 7 dias por semana. Porque eu mantive sempre a minha carga horária e a minha atividade na Faculdade de Farmácia do Porto. Portanto, para além de ter que me desdobrar entre o Porto e Lisboa. Isso exigiu, do ponto de vista físico, aqui uma capacidade incrível que eu hoje interrogo-me mesmo como é que consegui, sabe? Mas olho e naturalmente recordo com satisfação em relação a tudo aquilo que foi feito, mesmo aquilo que não conseguimos fazer, mas que se lançou à terra a semente, ver com satisfação hoje o Ministro falar de renovação da terapêutica dos doentes crónicos, não é? E inscrever no orçamento, ver com satisfação a questão da dispensa de proximidade de medicamentos hospitalares que não têm razão técnica para ser hospitalares, era só uma questão de preço. Ora bem, isso são questões que as farmácias comunitárias cada vez a desenvolver mais serviços farmacêuticos, a vertente assistencial cada vez mais vincada no farmacêutico comunitário, a farmácia clínica cada vez mais clara. Isso são tudo aspectos que nos, de facto, devem satisfazer e olhar para trás e com gosto. Ok, obrigado. João, para fechar. Boa noite a todos. Só uma pequena nota histórica e aproveitando as palavras do professor Maurício de potenciar a profissão e agradecer as palavras do Dr. Miranda do papel do museu, só para recordar que há 20 anos, mais ou menos por esta altura, o primeiro grande debate sobre os genéricos foi feito aqui no Museu da Farmácia, pela RTP. Quando nós dissemos que, quando houve um contacto com a RTP, o Dr. João Cordeiro disse, nem sonhos que eles vão aceitar vir cá. Mas conseguimos, com uma coisa que foi muito engraçada, que eu assisti do José Alberto Carvalho, que era ele que estava a liderar esta operação especial, que era o nome do programa, que havia, que não agora por questões de educação, que eu não vou dizer, 2 instituições que diziam, não, aí não, nunca na vida aí. E o José Alberto é no Museu da Farmácia. Ah, então está bem. E o primeiro grande debate televisivo há 20 anos sobre genéricos foi num local que se chamava Museu da Farmácia. Obrigado, João. Pronto, então o nosso tempo já vai longo, podíamos quase que fazer uma segunda sessão para continuar aqui a nossa conversa. Eu queria agradecer obviamente aos 2 nossos convidados, foi de facto uma honra e um privilégio estar aqui convosco nesta hora e meia, hora e 40, hora e 45, o tempo passa e nós nem damos conta. Obviamente agradecer à direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, na pessoa do meu amigo Luís Lourenço. Quero também dar aqui um especial agradecimento aos colaboradores da Ordem, porque eu, enquanto ex-colaborador da Ordem, sei também a dificuldade que é organizar estas sessões e, portanto, há aqui muito trabalho feito por trás e, portanto, à Carolina, ao Camilo e a todos os outros colegas que estiveram aqui. Obviamente ao Museu da Farmácia, na pessoa do meu amigo João Neto, à direção da Associação Nacional das Farmácias, na pessoa da doutora Ana Tenreiro, também nossa amiga, e obviamente aqui a todos os que estiveram presentes, amigos, e a todos os que estiveram também online a assistir até esta hora. Muito obrigado, boa noite e até à próxima.